E aí, a gente está de volta. Está de volta? Estamos de volta! Para mais um Quadrinho em Sociedade. Isso, a gente leu mais um quadrinho esses dias, aê, finalmente. Resolvemos vir aqui comentar, né? O último tinha sido Persepolis. Foi. Uns 2, 3 meses não tem atrás. nada na internet. Na internet não tem nada. Pensa aí, não. Verdade. E agora a gente vem com Flintstones, aí você pode estar pensando, agora vocês não vão conseguir me fazer estudar com Flintstones, imagina, Flintstones não. Exatamente. Conseguiremos, pessoal, conseguiremos, mas a gente só vai conseguir fazer isso por conta desses dois camaradas aqui, Mark Russell e Steve Pugh. Bom, pessoal, acho que antes, né, da gente entrar na obra, sempre tem aquele panoramazinho ali que a gente faz, mas né, sobre a obra em si, né? E pessoal, esse quadrinho dos Flintstones aqui, o volume 1, ele faz parte de uma nova empreitada ali que a DC Comics resolveu fazer. O DC Comics porque é a dona dos personagens da Hanna-Barbera, aquele tradicional estúdio de animações. E aí a DC, recentemente, resolveu revitalizar os personagens da Hanna-Barbera, que estavam um pouco esquecidos. E de 2015, 16 pra cá, veio lançando quadrinhos dos vários personagens da Hanna-Barbera. Então a gente vai ter do Scooby-Doo, a gente vai ter dos Flintstones, a gente vai ter do Leão da Montanha, os Jetsons, enfim. Todos aqueles personagens clássicos, só que atualizados. Também se essa galera continuasse falando o que falava na época que eu era criança, não ia vender, eu acho, espero pelo menos. Exato, também era uma outra mentalidade, era outro tempo. E você imagina você só reproduzir hoje em dia, inclusive o traço, né? Como é que você conseguiria lidar? Porque a criança de hoje em dia está acostumado com os desenhos da Pixar, ultra realistas. Como é que você lidaria, né? Então, assim, a ideia é justamente trazer esses quadrinhos de volta, mas de uma forma que eu consiga pegar o público antigo na nostalgia e com um discurso inovador e atualizado. E a gente vê quando a gente melhorou. Exatamente. E também apresentar, né, para as pessoas algo novo que elas não conheciam, né? E aí, galera, no caso dos Flintstones, né, quem ficou responsável foi o Mark Russell e o Steve Pugh, como eu falei no começo. E eles fizeram algo muito interessante nesse quadrinho. Primeiro que o Steve Pugh, ele realmente traz, né, ele é o desenhista do quadrinho, e ele traz essa arte muito mais atualizada, muito mais real, né, ela não é nem um pouco cartunesca, justamente para tentar trabalhar uma nova faceta dos Flintstones, que no desenho era bem caricatural, né, bem cartoonizado, né, os personagens eram pequenininhos e tal. Então aqui ele já começa mudando isso, e eu acho que isso junta muito bem com o discurso que o Mark Russell traz para a história. Para a gente conseguir entender esse discurso, eu acho que vale a pena a gente entender primeiro quem eram os Flintstones, né, pessoal? Os Flintstones, a tradicional família da Idade da Pedra, né, foi o primeiro desenho animado a conseguir horário nobre na televisão estadunidense. Isso já representa muita coisa, e isso quer dizer que os Flintstones representavam, né, de alguma forma, a sociedade estadunidense. Então era um reflexo, né? Eu pego a sociedade estadunidense e reimagino ela na Idade da Pedra, né? Óbvio, com todas as liberdades artísticas possíveis, né? Afinal de contas, a televisão na Idade da Pedra apertava um botão no controle e aí saiu um papagaio do controle que ia mudar lá na TV, né? Uma TV de pedra, enfim. Era muito interessante por conta dessas, né, loucuras aí. E aí essa família refletia essa sociedade, né? Então o Flintstones foi o primeiro, depois foi sucedido pelos Simpsons, outra série de uma família que também reflete os Estados Unidos, né? E esse quadrinho, ele não é diferente. Ele quer refletir os Estados Unidos de 2016 para cá, principalmente, né? E a gente sabe que os Estados Unidos de 2016 para cá é marcado por uma série de questões bem polêmicas, né? Questões políticas, econômicas. E o quadrinho faz isso muito bem. Só para vocês entenderem, ele foi indicado, por conta de tudo isso, a 2 prêmios Eisner. Quem acompanha o Quadrinho em Sociedade já sabe que é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, né? E nesses 2 prêmios, um foi de melhor série limitada, né? Porque ele só tem 12 capítulos que foram lançados. O volume 1 compila 6, o volume 2 compila os outros 6. Então, 2 voluminhos ali de R$20, vocês completam tudo que foi lançado dos Simpsons
dessa dupla aí. Dos Flintstones. Flintstones, isso. Muito obrigado. Né? Fica na cabeça aqui as famílias, né? Pareceu, manual. E aí, então, concorreram a esses prêmios. E o Mark Russell ele também tem um ponto interessante, que ele concorreu esse ano, em 2019, ao GLAAD Media Awards, ou seja, ao prêmio GLAAD, que é um prêmio de temática LGBT. E ele concorreu não por esse quadrinho, mas por um outro que ele fez da Hanna-Barbera, que é o Leão da Montanha. O Leão da Montanha, pessoal, quem procurar lá no YouTube os desenhos da Hanna-Barbera, um leão cor-de-rosa, e tem toda lá a trama dele, ele vive, né, na cidade, enfim. E o quadrinho é muito interessante porque ele atualiza também a temática, onde o Leão da Montanha ele é um dramaturgo gay, então tem toda essa temática LGBT nos quadrinhos, então a gente já vê que o Mark Russell é um cara muito ligado aí com as temáticas sociais, políticas, né, principalmente da sociedade dos Estados Unidos, da onde ele pertence. Certo, Aline? É isso, e agora a gente vai comentar o primeiro volume, né? A gente leu o primeiro volume para trazer para vocês do que eles falam, o que você vai conseguir minimamente aprender ou pensar a partir dos Flintstones. Eu nunca imaginei que a gente poderia pensar a partir dos Flintstones e eu nunca pensei que o Fred pudesse ser tão inteligente. Exatamente. Né? Porque a gente tem uma figura do Fred antigamente muito grosseira, enfim, e agora ele vem repaginado pra gente. Uma das questões que vai aparecer aqui e que é engraçadíssima, assim, óbvio que é de uma ironia imensa, é a questão de que casar naquele momento não era um hábito. Casar não era um hábito. Então, a Fred é ótimo. O Fred era casado e também, né, o seu amigo Barney também era casado. Na verdade, eles tinham um relacionamento ali, né, não os dois, né, poderia ser. O Fred com a Vilma e o Barney com a Betty. Eles tinham um relacionamento, não sei se no quadrinho eles são demonstrados como casados, mas enfim, o Fred é casado. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer uma galera falando assim, o que vocês acham sobre o casamento, né? Pensando na sociedade. Na mídia, né? Falando assim, eu não acho normal. E aí, alguém pergunta, mas por que você não acha normal? Porque não era assim quando eu era criança. Aí eu já nesse momento já vem uma pulga atrás da orelha, né? Você fala, então se não era assim quando você era criança, tem várias questões atuais que não são assim. Quando você era criança não era assim, agora são. Aí você já começa a entender e aí o quadrinho vai no máximo. Ele tem um acampamento para as pessoas casadas, né? Eles vão no acampamento e tal. Um acampamento meio deturpado, assim, porque tem aquela questão do homem mandando na mulher, e tem uma coisa assim, mas aí o Fred, todo do raciocínio ali, ele fala, não, o casamento não é porque é um contrato, ou porque eu não quero que você me deixe, nem nada. Ele começa a refletir do porquê que ele tá casado com a Vilma, né? É muito interessante. E aí, nesse momento, aparece o Adão, e aí a tradução foi perfeita, e o Ivo. Sim. Que tradução é essa? Ao tradutor, não sei quem é você, tá aqui em algum lugar, mas meus parabéns ao tradutor ou tradutora, porque Adão e Ivo foi simplesmente genial. Foi genial. Por quê, né? Se vocês estão no Brasil em 2019, vocês sabem muito bem que existe uma galera que é LGBT-fóbica e fala, não, só Adão e Eva, não, Adão e Ivo. Então, acho que foi a melhor tradução que eles podiam arrumar. Exatamente. É só a fim aqui de citar devidamente, né? Eric Novello, Mariana Naime e Levi Trindade. Levi Trindade aí que ele é também o editor do quadrinho e um dos principais nomes da Panini, né? Então, galera, parabéns pra vocês. 3 aí. Que tradução. Aliás, não só nesse texto, tem diversas partes de tradução assim que são geniais. E aí, o cara que tá ali organizando o acampamento de casais, né, algo bastante comum inclusive na nossa sociedade, né, tá ali organizando o acampamento de casais, ele vê o Adão e Ivo falando que vão se casar, são dois homens, obviamente. Ele fala assim, não, mas isso não pode. Aí o Fred fica muito bravo, ele fala assim, não, mas eles são meus amigos, desde criança são meus amigos, e na nossa sociedade, pessoas como eles, né, que eles falam, eles não procriam, eles não são procriadores. Que 2000, né, então, eles não são procriadores. E aí o Fred falou assim, não, mas na minha sociedade, eles, por não serem procriadores, cuidavam das crianças, né? E aí ele vai ver toda a questão social, toda a importância social que esses dois, e na verdade todos da comunidade LGBT, tinham
dentro da sociedade que o Fred fazia parte. E é interessante porque isso ganha tons muito mais cômicos se você pensar que a sociedade, quando a gente pensa em Sociedade das Cavernas, você tinha a questão da poligamia, né? Você tinha todo esse envolvimento, e aí a poligamia era o padrão e a monogamia não era o padrão. Não era o então padrão. você choca. Então hoje o relacionamento heteronormativo é o padrão e aquilo que não é. Então assim, é como se ele falasse assim, ó, você que tem um relacionamento hétero e é casado, para pensar que você já não foi padrão. Não foi padrão. Em algum momento da história você não era o padrão. Né? Ou seja, né, os valores, eles não são... A gente tende a pensar que os valores, eles são fixos, mas eles não são fixos. Exatamente. Eles mudam de sociedade em sociedade, de tempos em tempos. E é isso que o quadrinho vai mostrar pra gente brilhantemente. De fato, em todos os trechos, é um longo trecho sobre isso, em todos os trechos deixando muito claro, ridicularizando o preconceito, ridicularizando a homofobia, né? Quando ele começa ali, você já sabe do que ele tá falando, mas você fala, um quadrinho desse, ele não vai... Imagina que ele vai colocar um casal gay aqui, né? Nunca. E aí você vira 2 páginas e tem. E aí você fala, tá. Realmente era isso, né? Então esse é um tema super importante, é um tema... quando ele falou 2016, né? Fazia, não sei exatamente o mês que ele foi lançado, mas fazia muito sentido nos Estados Unidos em 2016, foi o momento que a gente teve também um atentado à Boate Kiss, que já foi tema aqui em algum momento que a gente falou de amor e amor. Então é um tema emergente, né? Um tema que a gente tá ali o tempo inteiro. Exatamente. E pessoal, aí a gente também, como a gente estava falando, isso é um reflexo da sociedade não só estadunidense, mas também da sociedade estadunidense, né? E outro que a gente vê muito é, por exemplo, o debate dos estrangeiros na sociedade estadunidense. E aí ele não vai deixar de fora aqui também, o Mark Russell, de maneira muito perspicaz, ele vai trabalhar isso. De que forma, né? A gente sabe, na mitologia dos Flintstones, dos desenhos clássicos, né, que o Fred trabalha numa pedreira, né, na pedreira Pedregulho, né, e aí ele, no começo do quadrinho, começa com ele chegando na sala do chefe dele, e o chefe dele falou assim, Fred, olha aqui, eu acabei de contratar esses Cro-Mags, né, que seriam ali seres das cavernas, né, segundo a própria definição do chefe, que eram inferiores ao pessoal da cidade de Batrock, que é a cidade dos Flintstones, né? Eu falei assim, eu contratei esses Cro-Mags, eles são estrangeiros, né? É bom porque a mão de obra deles é barata, né? E eles não entendem muito de dinheiro. E eu gostaria que você só ensinasse eles a fazer umas coisinhas ali. Mostrando a cidade pra eles, e pra eles verem como é que é o trabalho, né? E como é que é a nossa cultura. É muito incrível, porque, de novo, a transposição para a atualidade é óbvia, né? Quem são esses, né? Quem são esses estrangeiros, assim, dentro da sociedade estadunidense e de outras sociedades também? E aí você até, né, tem aquele trecho, não, a gente não é Cro-Mag, né? A gente Isso. é Neandertal. E aí já jogando pro lado do Steve Pugh, né, essa genialidade, o Steve Pugh ele faz questão de fazer assim, enquanto ele tá colocando os quadros da conversa do Fred com o chefe dele, tem um quadro solto e isolado ali no meio que tem esses estrangeiros, então assim, com a cabeça até meio baixa, um traço meio de tristeza, falando assim, nós não somos Cro-Mags, nós somos Neandertais, como se fosse uma forma pejorativa e generalizar o pessoal. Se a gente pegar a sociedade estadunidense, o que ela faz com os latinos, né, que chama tudo de mexicano, né, qualquer latino é mexicano nos Estados Unidos, é uma coisa muito recorrente lá, você chamar qualquer latino de mexicano. A gente tem uma referência aqui muito forte, né? Além disso, a gente vai perceber que os estrangeiros, eles não sabem o que é dinheiro, né? E o cara, né, o dono da pedreira falou assim, eles não sabem o que é dinheiro e tal. E no momento, depois que eles trabalham o dia inteiro, o Fred vai mostrar pra ele o que é o dinheiro, né, o pagamento do dia. Ele falou assim, o que é isso? Isso aqui é pra você comprar as coisas que a gente não precisa, que outras pessoas também odiaram fazer. Aí ele começa a refletir, ele vai refletir uma série de coisas pensando assim, nossa, você odiou o trabalho, porque ele pergunta para os Neandertais se eles gostaram do trabalho, eles odiaram o trabalho, e o dinheiro é algo que é recebido para você comprar coisas que outras pessoas também odiaram fazer. Né? Então, que reflexão, meus amigos. O Fred, ele é esse operário, né, que tá tomando consciência de classe, e tem até um momento que ele tem noção até do que o Marx vai chamar de mais-valia, né? Ele fala assim, pô, o meu chefe, né, tipo, 2 dias que eu trabalho já paga o meu salário, sobra tudo pro meu chefe, não sei o que, ele vai tomando essa consciência,
E é muito interessante porque essa consciência vai se expandindo e a gente vê, por meio de flashbacks, que o Fred, ele foi do exército aqui, né? Ele foi do exército e lutou contra um povo nativo da região daquela cidade de Bedrock, né? Que eram os povos das árvores, né? Que era um povo nativo. E aí ele conseguiu dizimar, né? O exército de Bedrock conseguiu dizimar a população, mais uma relação dos Estados Unidos, por exemplo, com os nativos indígenas de lá. E aí é muito interessante porque o Fred e o Barney, eles sofrem, né? Por meio de eles sofrem de um estresse pós-trauma, né? Dessa guerra, né? E é muito interessante porque ele tem que frequentar aqueles grupos de veteranos de guerra, né, para eles conversarem e ver como que eles estão tentando retomar a vida deles, né? Então ele carrega esse amargor, essa tristeza com ele. Inclusive o clássico Yabadabadu, né, do Essa desenho. é uma das melhores partes. É muito legal porque ele ressignifica. O que é o Yabadabadu? É algo que o psicólogo do grupo de veteranos de guerra diz que eles têm que repetir quando eles se sentem muito tristes. Estressados, muito tristes. Então, com momentos de tensão, você repete aí o mantra, né, o Yabadabadu e beleza. É muito legal isso, é uma ressignificação muito, muito interessante, né? Tem até a questão da gravata, por exemplo, que ele veste a roupa com a gravata. Da gravata, os Neandertais muito zoam ele. O Neandertal pergunta, não tem nome, né, infelizmente, mas ele pergunta assim pro Fred, por que você usa gravata, né, tipo, numa pedreira? Aí o Fred fala a típica frase de um grupo social, assim, muito evidente no Brasil. Escute, a típica frase, é porque eu li que eu tenho que vestir a roupa, não do cargo que eu tenho, mas do cargo que eu quero ter. E aí você fala, lógico, muito bem. E aí o Neandertal pergunta, você veste essa gravata há quanto tempo? Ele fala, 15 anos. É muito inteligente, né? É uma crítica que está nos pequenos detalhes ali. Muito. E aí vocês podem até falar assim, vocês estão contando a história inteira desse quadrinho que tem lá suas 170 páginas, né? Pessoal, acontece muita coisa, muita coisa. A gente nem falou, por exemplo, dos filhos dos dois, que também têm personalidades completamente diferentes. Todo um jogo político, né, Aline, que tem ali, né, onde ele, inclusive, esse pra mim é o melhor capítulo do quadrinho, que é o momento em que eles intercalam a eleição da cidade de Bedrock com a eleição da escola, do Grêmio Estudantil da escola dos filhos, né, do Fred, do Barney, enfim. E é muito interessante que a Pedrita e o Bambam. E aí os dois ali estão na escola e aí ele vai intercalando essas eleições, onde como é que fala? É o Claude, o Destruidor. Claude, o Destruidor. Ele vira e fala assim, né? Tá lá o debate político, aí um dos candidatos dá uma proposta super, né, interessante, olha, a gente tem que fazer isso, medidas públicas e tal. Vai pro Claude Destruidor e ele fala assim, a gente tem que matar porque o inimigo é o outro e é ele que tá trazendo o problema pra gente. E aí, sem mais nem menos, alguém que está assistindo o debate, é muito engraçado porque o Fred, ele ficou horrorizado, ele ficou tipo assim, o que você tá falando, cara? Uma pessoa que tá assistindo o debate fala assim, esse cara fala coisas que eu queria que fossem verdade, sabe? Eu queria que a gente destruísse os outros. E o Fred ficou muito horrorizado, ele ficou muito tipo, o que ele tá falando? Exatamente. E nada mais atual do que isso, de encontrar em alguém que fala que eu quero destruir o outro, que o outro é o meu inimigo, e eu encontrar ali respaldo para os meus próprios ódios, para as minhas próprias vontades, né? E vai estar muito presente. Isso vai acontecer também no Grêmio Estudantil, né? O Valentão lá, ele quer se eleger, e aí alguns deles querem votar nele para que ele não bata mais nas crianças. E aí a Pedrita fala, vocês vão votar no Valentão por medo dele bater em vocês e não votar em alguém que vai acabar com os valentões, né? O que vai tirar o poder dos valentões. Então são debates muito interessantes que são propostos ali por todos os personagens. Cada personagem tem sua dinâmica, tem sua profundidade. Isso é incrível, né, nesse quadrinho. Aliás, é realmente muito profundo, né? E se a gente ficasse aqui, a gente poderia falar de muitos outros temas, né? Tem uma hora que o Barney e o Fred são vendedores tipo da Natura, Rinodale, qualquer coisa do tipo, sabe? Tem várias críticas que vão aparecer ali. É muito interessante, é uma história muito legal, aparecem alienígenas, né? Não, a gente nem falou dos alienígenas, mas tem até alienígenas. É muito engraçado, é muito interessante e vale muito a pena. E assim, tudo isso, pessoal, no volume 1. Vocês têm o volume 2 ainda pra conferir, né? Não, mas vale muito a pena. Quando o Ale falou pra mim, não, é muito massa, tá, eu botei meia fé. Mas na hora que eu tava lendo me divertindo muito, porque
não cabe nem uma risada, mas fica na mente assim, puta, como esses caras são inteligentes. É muito legal. O Mark Russell é Crítica. incrível. Ainda não saiu no Brasil alguns. No Brasil já saiu dos Flintstones, do Scooby-Doo, da Corrida Maluca e do que seria ali o Johnny Quest, né? Já saíram esses. É que o do Johnny Quest ele chama Future Quest, que aí ele reúne vários outros personagens. E ainda falta sair no Brasil dos Jetsons e o do Leão da Montanha, que é o que eu falei que ganhou o prêmio LGBT. Tem em inglês, vocês acham que é pra comprar na Amazon, fica a dica pra quem não estiver se aguentando, né, e não quer esperar a tradução pra sair pela Panini. Os dois Flintstones foram lançados, inclusive em 2017, né, então a gente é um pouquinho antigo já tem esses 2 anos, mas vocês acham tranquilamente os 2 volumes, vale muito a pena. É isso? É isso, daqui um tempo a gente volta ainda esse ano, com mais uma dica de quadrinhos. A gente vai ver aí. Não tem data, mas vai acontecer. Vai acontecer, a gente quer lançar 4 quadrinhos por ano. Já tá show, hein, galera? Tá show, já foram 4 ano passado, vocês já têm aí com esse que é o terceiro desse ano, vocês já têm 7 quadrinhos pra conferir. E tem o Spotify, dá uma olhada lá, a gente tá lá todo mês, 2 vezes por mês. Sim, no podcast Pedu Comenta. Procurar Pedu Comenta e é isso. E é isso, um beijo. Belezinha? Até a próxima, pessoal.